Ok, vamos lá então, nossa terceira parte da revisão da aula. A gente já falou sobre o conceito de terceiro setor, a origem do conceito, as diferenças entre primeiro, segundo, terceiro setor, né? Falamos um pouco da sua evolução histórica e as suas atividades, áreas de atuação. Agora vamos falar um pouco do que é a disciplina propriamente dita. Vamos adentrar no nosso assunto de gestão no terceiro setor, né? E aí vale a pena a gente relembrar um pouco que o terceiro setor ele é historicamente assim um princípio ou então um período pré, né? Essa definição de terceiro setor ele é visto como uma atividade filantrópica, né? E embora, como eu mencionei no vídeo anterior, os Estados Unidos, no lugar no qual essas classificações foram desenvolvidas, a noção de administração para esse terceiro setor, ela foi iniciada, desenvolvida ainda nos anos 50, 60, com teóricos, né, que começavam a construir esses conceitos todos até hoje vistos, como o Peter Drucker ou o Philip Kotler, né? E a gente começa a ver um desenvolvimento de uma gestão, uma administração adequada para esse terceiro setor lá, primeiro mundo, desde desse começo de formalização do próprio setor, né, no mercado. Já no Brasil, talvez nos últimos anos ou nas últimas décadas isso esteja ocorrendo, mas ainda é um campo muito profícuo, né, para o desenvolvimento do trabalho de bons administradores. A gente ainda tem uma mistura muito grande de filantropia dentro das atividades em instituições e organizações do terceiro setor, né? Ainda há um espaço muito vasto para o que a gente pode chamar de gestão. Isso porque associações ou organizações do terceiro setor tem um desafio de mercado bastante grande, que é ser uma instituição sem fins lucrativos, mas que consegue os recursos necessários para manter ou sustentar suas atividades por um longo período de tempo, né? Nesse sentido, vale a pena a gente lembrar que há uma diferença entre o segundo setor e o terceiro setor, né? O segundo setor voltado para o mercado, para lucro, né? E o terceiro é voltado para o benefício social. Apesar de serem instituições particulares, não visam esse lucro. E aí muitos perguntam ou questionam, mas se administrar é um ato de controlar, planejar, coordenar, dirigir as atividades, né, processuais de uma empresa para alcançar eficiência e eficácia, como a gente pode pensar em administração para um terceiro setor? Bom, a princípio, esse conceito, essa adaptação é bastante simples. As funções da administração elas continuam sendo as mesmas. Planejar, né, as estratégias adequadas para alcançar os objetivos da organização, considerando sempre a sua missão, sua visão e seus valores, né? Ou seja, qual é o foco, qual a missão dessa organização sem fins lucrativos? Isso deve ser planejado dentro dessa lógica de missão e visão, né? Essas atividades elas são controladas, são coordenadas, são distribuídas e organizadas dentro de uma lógica administrativa. Sim, é preciso que dentro de uma organização, ainda que pequena, é preciso que sejam delegadas as tarefas, é preciso que sejam motivadas as pessoas, sobretudo quando a gente fala de pessoas
que estão como voluntários lá, elas precisam de uma liderança que as guie, que as lembrem que, embora seja um trabalho voluntário, é um trabalho que precisa ser feito, que é importante ser feito, né? Logo, também temos aí a função de direção e temos o controle, que é constante e presente em qualquer instituição ou qualquer organização que visa uma eficiência nos seus objetivos. Embora embora o terceiro setor não seja voltado para lucro, a gente pode dizer que alcançar os seus objetivos, ajudar as pessoas, alcançar os seus objetivos, fiscalizar o Estado, alcançar os seus objetivos, defender grupos minoritários e a conseguir um apoio político ou benefícios para suas demandas, tudo isso pode ser mensurado, pode ser controlado, a gente pode estabelecer índices de resultados que podem ajudar a gente a perceber se a gestão dessa instituição está sendo bem feita ou não, né? Então a gente observa que não é tão complexo assim a gente pensar a lógica da administração, gerenciar atividades dentro de um processo, né, coordenado para se alcançar a eficiência e eficácia de ajudar as pessoas. Se a gente considerar a missão e a visão, né, como foco para o que essa ONG faz, e aí as 4 funções da administração, elas claramente entram aí como orientação para como essa instituição precisa ser administrada, gerida, organizada, né? Sobretudo porque a gente pode levar em consideração como hoje essas instituições elas têm desafios, assim como o próprio mercado tem desafio de concorrência, de alcançar os consumidores, de estabelecer relacionamentos. As ONGs e demais associações, organizações do terceiro setor, elas também precisam, né? Hoje, não dá para a gente pensar em associações apenas com o auxílio de voluntários. É possível que integrantes de organizações do terceiro setor recebam, né, pagamento pelas suas atividades. Então, para isso é importante que elas obtenham recursos efetivos, né? Às vezes podem vir de doações de pessoas normais, às vezes podem vir de doações de empresas e até doações do primeiro setor a partir da distribuição de renda por medidas parlamentares, por leis de fomento e de apoio, né? Então a gente observa que é um desafio para o terceiro setor hoje obter recursos efetivos, captar parceiros que ajudem a patrocinar, a financiar certas atividades, mas a gente pode falar em parcerias também como os próprios voluntários, né? Então, associações hoje de moradores que possuem uma espécie de clínica podem muito bem buscar o apoio de médicos, odontólogos, nutricionistas, de moradores do bairro próximos a essa comunidade que possam engajar como voluntários de vez em quando participarem ou que tenham uma atividade regular, né, dentro dessa associação, se doando para atividades que ajudam a comunidade. Então, podem ser vistos como parceiros. É o desafio também nesse sentido, uma instituição ter uma identidade, ter objetivos muito claros, né? Isso tem muito a ver com a ideia de marketing, né? Olha como a gente hoje tem uma grande quantidade de organizações de terceiro setor que às vezes disputam entre si o reconhecimento da sociedade e o apoio de algumas pessoas formadoras de opinião que acabam sendo embaixadores para trazer recursos, né? Então é importante hoje, dentro de uma gestão, deixar muito claro para as pessoas, para a sociedade de um modo geral, o que é
essa organização, qual é o tipo de atividade que ela faz, quais são os seus objetivos, como ela trabalha, né? Isso ajuda a dar credibilidade ou demonstrar credibilidade para a sociedade e, com isso, aumentar as possibilidades de obter aqueles recursos que a gente mencionou como um dos primeiros desafios, né? E com tudo isso, tendo recurso, tendo parceiros, por meio de uma identidade muito clara, garantir assim a continuidade das atividades, ou seja, se manter perene, atuante, né? Com o passar dos anos, sobreviver. É o desafio hoje de toda a empresa, de toda a organização, e não é muito diferente quando a gente fala de organizações do terceiro setor, ok? Sim, calma, uma pausa dramática só para eu poder chegar no slide certo e poder olhar ali o que é que Sofia está aprontando junto com a mãe dela. Tá vendo a Masha e o urso. Bom, corta essa parte. Vamos lá. Vamos falar sobre as atividades do terceiro setor. Como vocês sabem bem, a administração é um processo de atividades divididas em funções, ou seja, são práticas de planejamento, direção, organização, direção e controle, né? Buscando a produtividade eficiente e eficaz, né? Então, o planejamento no terceiro setor, ele tem alguns desafios, né? Ou alguns aspectos que precisam ser considerados. Planejar as estratégias e táticas que vão ser desenvolvidas precisam considerar não apenas aquilo que está na mente da sua diretoria, aquilo que a sua diretoria entende que a organização deve fazer, né? Ou seja, talvez não deve ser feito por um grupo, né? Pequeno, mas talvez o planejamento deva ser participativo e democrático. Levar em consideração a opinião das pessoas que fazem parte dessa associação, dos principais colaboradores ou investidores de recurso, de modo que o planejamento daquilo que a organização vai fazer e como pensa em fazer, ela tenha o endosso, o apoio, a credibilidade, né, de todas as pessoas que de um modo mais efetivo desempenham nela. Isso ajuda a ideia do que a gente falou a princípio de identidade, né, de objetivo. Isso ajuda a ideia de demonstrar para a sociedade maior segurança, né, e credibilidade do que uma instituição pode fazer. E isso traz algumas ideias, por exemplo, de identificação, das pessoas se identificarem, se motivarem, né, no seu próprio engajamento dentro de uma atividade, sabendo que elas contribuíram com o próprio planejamento da atividade em si, né? É importante também que o planejamento ele tenha muito claro que uma ONG não deve ter lucro, e lógico, né? Isso significa que o dinheiro pode entrar, o recurso pode entrar e as pessoas até podem receber, mas no final não deve ter dinheiro para donos ou proprietários ou diretores, né? Ou não deve ter um lucro, mas inclusive eles podem até receber, a diretoria pode receber, mas é importante que haja no final uma prestação de contas que deixe tudo muito claro, né? Limpo, para trazer segurança a todos os atuantes e os stakeholders interessados. Então a gente vai dar uma pausa aqui por causa do tempo do vídeo e vai continuar no próximo vídeo a falar desses outros aspectos do planejamento no terceiro setor.